Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo dessa quarta-feira, enfim, chegou a quarta. Porque é hoje, meu amigo, que esse elenco do Vasco da Gama voltará às atividades no CT Moacir Barbosa. O elenco cruzmaltino volta a campo visando esse final de outubro. Uma segunda quinzena bastante agitada, com 4 grandes jogos. 3 pelo Campeonato Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil. Pela Copa do Brasil, as semifinais, o jogo de volta contra o Atlético Mineiro. E pelo Campeonato Brasileiro, um Vasco em São Paulo e um Vasco e Bahia e um Vasco e Cuiabá em São Januário. Meu amigo, é reta final de temporada, é decisão pela Copa do Brasil. São 3 jogos do Brasileiro para o Vasco olhar para a parte de cima da tabela. E a gente, é claro, vai falar muito sobre isso aqui com vocês. Além dessas, muitas outras novidades. Ontem tivemos aí uma reunião importante do Conselho Fiscal. A gente vai trazer aqui a vocês. Reunião essa que aprovou esse último esclarecimento, né, que teve sobre as contas do Vasco da Gama de 2023 da gestão Jorge Salgado. A gente vai trazer, é claro, isso aqui a vocês. Além dessas, muitas outras novidades, muitas informações. Temos aí pela frente um Acorda Vascão que chega bastante movimentada a todos. Porém, antes de começar aqui rapidinho, né, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como a gente sempre faz aqui no canal, faço questão, né, de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno e é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo, cara, aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Eu tenho comentado muito com vocês nesses últimos vídeos para vocês se inscreverem no nosso canal. Gente, de verdade mesmo, é muito importante a sua inscrição. Tem gente que acha aí do outro lado que não é importante, talvez você seja um desses, né, que acha que não vale a pena, não é importante. Pelo fato do nosso canal já ter 139 mil, nada vai mudar se você se inscrever. Porém, muito pelo contrário, cara, a sua inscrição é de suma importância e é muito rápido, é muito fácil. Mostrei a vocês no Fala Gigante ontem, eu faço questão de novamente mostrar aqui como que funciona isso. A gente tem o nosso vídeo, e aí abaixo do nosso vídeo, tá vendo essa palavrinha inscreva-se? Tá aqui, ó, inscreva-se. Gente, é só apertar na palavrinha inscreva-se, ó. Assim você já foi inscrito. Mas é mais importante do que você se inscrever é ativar o sininho de notificação, ó. Apertou no sininho de notificação, calma aí, ó. Deixa eu mostrar de novo, ó. Apertou nesse sininho aqui de notificação e vai aparecer isso daqui embaixo, ó. Ativar notificações no dispositivo. Pronto, ativou a notificação no dispositivo. Aí, meu amigo, é só correr para o abraço. Você vai estar inscrito com a notificação ativa e ajudando muito aí o nosso crescimento. Então, se inscreva, deixe, ó, aqui embaixo, ó, o seu like, compartilhe o nosso vídeo, ative o seu sininho de notificação. Vem ajudar aí o canal do Gigante Vasco e dê uma olhada aqui nesse primeiro link do comentário fixado. Aliás, temos 3 links. Nosso grupo de WhatsApp, nosso plano de membros e também a nossa página no Instagram. Show? Vambora então, Vascão. Sem muita enrolação, falar, é claro, logo do nosso cruzmaltino. A começar aqui com vocês falando exatamente, né, sobre essa questão do Conselho Deliberativo. Eu falei Conselho Fiscal, mas para fazer uma breve correção aqui, uma errata, não foi o Conselho Fiscal que se reuniu na noite de ontem, mas sim o Conselho Deliberativo do Vasco. O Conselho Deliberativo do Vasco da Gama ontem se reuniu para falar sobre as contas do Vasco de 2023. Falar do balanço feito por essa gestão atual do Pedrinho sobre as contas do cruzmaltino nesse último ano. O Conselho Deliberativo aprovou, porém com reservas, as contas do Vasco no último ano. No caso, essa aprovação com reservas é uma aprovação com ressalvas. Significa exatamente isso, né? Esse era o outro termo usado comumente nessas reuniões do Conselho Deliberativo da última gestão Jorge Salgado. Houve essa votação ontem na sede da Lagoa, houve um evento, né, uma reunião do CB, tanto presencial quanto também virtual, onde foi aprovada aí a prestação de contas publicada pela gestão Pedrinho. Além disso, também houve um grande debate através da avaliação preocupante dessa atual situação financeira do nosso cruzmaltino.
Maltino. Informações aí, meu amigo, é que até ontem, nessa reunião do Conselho Deliberativo, não houve a presença do ex-presidente Jorge Salgado, que inclusive sofreu duras críticas por parte do Conselho Fiscal do nosso Vasco da Gama. Mesmo diante de todas essas críticas, a informação que temos a trazer é que acabamos de falar que foi aprovada aí as contas da gestão Jorge Salgado, mas volto a repetir, pois é muito importante, com ressalvas. Durante, inclusive, essa reunião que ocorreu ontem, os conselheiros presentes discutiram esse processo de venda da SAF Cruz Maltina para o grupo norte-americano. Hoje é importante lembrar, a gente sempre vem comentando isso também aqui com vocês, a 777 Partners é um grupo que sofre com falência e acusações de fraude em todo o mundo. Então, exatamente por conta disso, há uma grande dúvida, um grande questionamento, uma grande crítica ao fato da gestão Jorge Salgado ter vendido o Futebol Cruz Maltino para esse grupo norte-americano. E acima de tudo, né? Acima da venda é o fato de, nesse momento, o Vasco da Gama ele se manter com as suas condições financeiras praticamente iguais do momento que antecedeu a venda. Ou seja, a venda para o Vasco de pouco adiantou no lado financeiro. Até porque o GL teve acesso, um acesso exclusivo do Globo Esporte, que a gente vai trazer aqui a vocês, do documento que ocorreu essa reunião ontem. Uma frase dita é: uma realidade do clube muito distante da projetada e difundida pela gestão Jorge Salgado 2022. E a gente aqui a vocês traz exatamente esse documento aí que foi divulgado, teve acesso, o GE, de forma exclusiva sobre essa reunião ontem, olhando, é claro, né, as contas da gestão Jorge Salgado. Esse documento, meu amigo torcedor, ele diz assim, olha, abre aspas, a gente vai ler aqui a vocês. Abre aspas, pela mensagem transmitida no texto da carta da administração anterior na publicação do balanço de 2022 em abril de 2023, as perspectivas para o ano de 2023 eram altamente positivas e em qualquer cenário projetado amplamente favoráveis. E dizia, financeiramente, o Clube de Regatas Vasco da Gama sai de uma situação muito difícil para uma realidade imediata de sobra de caixa e pagamentos em dia das suas obrigações e possui ainda forte perspectiva de ainda melhorar substancialmente esse já favorável panorama com o eventual lançamento de debentures pela SAF e futura distribuição de dividendos por essa empresa. Através das análises das demonstrações financeiras de 2023, que, ao fim do período, retratam a realidade econômica e financeira do CRVG, podemos constatar com toda certeza uma realidade muito distinta daquela projetada e difundida pela gestão anterior. A necessidade de antecipação da receita de royalties realizada já em 2023 é uma prova da falta de fundamentação para as promessas de sobra de caixa em um cenário amplamente favorável, sem ilusão de eventuais recursos vindos do lançamento de debentures ou da distribuição de dividendos da Vasco SAF no curto prazo, considerando a limitação de receitas por imposição de contrato e diante de um passivo de ordem de 213 milhões, somados às contingências com perdas possível e remota de 90 milhões e meio. O cenário atual é extremamente preocupante, revelando um risco de continuidade operacional a partir de uma possível insuficiência de recursos para pagamento das dívidas, nada que se considere a disponibilização da participação dos 20% do Clube de Regatas Vasco da Gama na Vasco SAF. E esse foi aí o documento, né, que o GE teve acesso, e a gente trouxe a vocês falando, é claro, muito sobre as promessas feitas pela gestão Salgado e nada entregue a partir dessa venda da SAF. E além disso, né, ainda na conclusão do documento, o Conselho Fiscal do Vasco da Gama, ele aponta as novas receitas da reforma de São Januário e a redefinição de cláusulas contratuais com esse próximo investidor como caminhos que devem nesse momento ser percorridos pelo Vasco. Além também, é claro, de uma cogestão saudável e eficiente entre o clube e o novo sócio, algo que não aconteceu com a 777 Partners. Importante aqui falar, né, que é claro, o pensamento do Pedrinho é um e o pensamento dos conselheiros do Vasco são outros completamente diferentes e, é claro, também muito incomum, mas há diferenças. Mas é muito interessante a gente olhar para esse grupo de conselheiros e ter um grande denominador comum, que é a venda do Vasco, né? Todos os conselheiros, a partir desse documento, evidenciam-se que são favoráveis a uma venda da porcentagem que hoje o Vasco da Gama detém e também de uma venda das ações que hoje, né, estão em contrato, os 40% que não são do Vasco e nem do grupo norte-americano. Estão aí nesse contrato, mas ninguém sabe na real de quem é. E a partir desse documento aí que o GE teve acesso exclusivo, evidencia-se mais do que nunca como exatamente esse contrato, talvez ele possa ser reformulado. Por que eu digo isso? Porque vai aparecer aí na imagem a vocês
esse documento que diz assim, olha, abre aspas. Além disso, deve estar no horizonte de atenção do CRVG, ponto 1, a pouca significante redução da dívida no RCE, que é o Regime Centralizado de Execuções, que, mesmo em quase 2 anos, segue praticamente no mesmo patamar da época da transação. Ponto 2, a indefinição a respeito do arranjo institucional para 2024 em relação à SAF. E aí segue o texto. Novas receitas a partir da ampliação do Estado de São Januário e a redefinição de cláusulas contratuais com o próximo investidor são caminhos já assinados pela atual administração e que deverão ser percorridos. Então, assim, nitidamente, né, um reajuste do contrato que foi assinado lá em 2022 pelo grupo norte-americano. E aí a gente não sabe se esse reajuste é com relação à questão financeira, a gente não sabe se esse reajuste é com relação aí a uma divisão de gestão entre, né, Vasco e o próximo investidor, que é importante falar que o contrato antigo ele não permitia nem que outras modalidades, como vôlei, como basquete, utilizassem do emblema do Vasco da Gama. O outro contrato ele separava até mesmo as redes sociais do futebol e de outras modalidades. Era realmente um contrato bem ridículo. Essa é a grande realidade aí desse contrato assinado em 2022. E hoje, como está aparecendo aí na imagem a vocês, né, a atual gestão ela já caminha aí para mudar esse contrato, redefinir cláusulas contratuais. Além disso, segue-se falando assim, em paralelo, deverão seguir os desafios com as rotinas diárias do Clube de Regatas Vasco da Gama e os relativos à suspensão dos efeitos do contrato de investimentos da Vasco SAF que resultaram na transferência do controle de sua gestão para o CRVG, tendo como horizonte a viabilização de uma cogestão saudável e eficiente. Então, assim, cara, muita coisa vai acontecer aí. Acho que poucos canais vão falar sobre isso, mas esse documento, ele fala muito sobre quais serão os próximos passos do Vasco. Essa frase aqui, ó, ela me pega muito. Em paralelo, deverão seguir os desafios com as rotinas diárias do Clube de Regatas Vasco da Gama e os relativos à suspensão dos efeitos do contrato de investimentos da Vasco SAF, resultaram na transferência do controle de sua gestão para o CRVG, tendo como horizonte a viabilização de uma cogestão saudável e eficiente. Aí fecha o texto. Por fim, há que se ressaltar a importância de o clube adotar de maneira permanente e duradoura uma gestão transparente e responsável, enfrentando os desafios financeiros, assegurando uma gestão ilibada e fortalecendo institucionalmente o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, assim, muita coisa rolou ontem aí nesse Conselho Fiscal, algo muito interessante que, é claro, a gente jamais poderia deixar de trazer a vocês. É um ponto, sim, ao meu ver, que o torcedor vascaíno tem que ficar de olho nessa reunião do Conselho Deliberativo que rolou ontem. Muita coisa foi falada, muita coisa foi debatida, muita coisa foi esclarecida. E nitidamente a questão aí dessa venda do Vasco da Gama em 2022, feita por essa gestão do Jorge Salgado, ela não foi esquecida. As pessoas que hoje estão trabalhando aí nesse Conselho Deliberativo do Vasco da Gama, os conselheiros de fato, eles estão de olho nessa venda. E se houve alguma coisa errada, meu amigo, a gente espera que realmente caia, que no caso apareça, tá? Não vão sair impune quem fez mal ao Vasco da Gama. Quem fez mal ao Vasco da Gama não sairá impune, eu tenho certeza disso. E até algo muito importante falar ainda sobre essa questão da venda do Vasco da Gama. Nesse momento, o Vasco ele tem o Clube de Regatas Vasco da Gama como dono da SAF Cruz Maltina, através aí de uma ação do Vasco contra o grupo norte-americano, né? Essa ação ela foi suspendida. O Vasco entra com uma ação no meio de maio. Meio de junho, Vasco e a ICAP eles chegam em um denominador comum, suspendem a ação e o Vasco ele passa a ser o grande administrador de sua SAF em um comum acordo. Mas a ação ela ainda rola em justiça, está porém apenas suspensa. Essa suspensão ela foi dada num prazo de 90 dias. Como a suspensão foi feita em junho, passou o mês de junho, julho, agosto, setembro, perdão, só para corrigir, não foi em junho, foi em julho. E tá chegando o fim dessa suspensão. Então, assim, já, nesses próximos dias, essa suspensão ela vai cair, a ação do Vasco contra o grupo norte-americano vai expirar e automaticamente, né, a suspensão terminando aí no fim desse mês, o Vasco vai ter que prorrogar essa suspensão ou, caso o Vasco junto com a ICAP já tenha achado um novo comprador, o comprador poderá comprar aí essa ação sem problema algum. O período de suspensão ele tem sido usado, é claro, para negociações com investidores e reunião entre todas as partes. A ideia, a princípio, de acordo aí com as informações que temos, é resolver a venda do Vasco nesse período, o que dificilmente, pelo menos com informações que nós temos, aconteceu,
Então, automaticamente, a expectativa é que venha a ser prorrogada na justiça essa suspensão para que haja novas conversas, uma nova rodada de conversas com investidores no mercado para a compra da Vasco da Gama SAF. Já houve conversas com potenciais investidores, mas nenhuma proposta ainda esteve na mesa da ACAP. Internamente, a gente traz aqui a informação a vocês. Expectativa, como a gente inclusive já trouxe nos nossos vídeos, é para que a venda fique realmente para o ano de 2024. Show, Vascão? Deixa aí a sua opinião nos comentários sobre o que você acha disso tudo, né? Para continuar com o vídeo, trazer aqui informação bem rápida a vocês, duas informações bem rápidas. A gente já vai falar sobre essa reapresentação, aliás, já vamos embalar nesse assunto da reapresentação, né? O Vasco hoje se reapresenta de fato no CT Moacir Barbosa, um treino que acontecerá pela parte da tarde, visando essa segunda quinzena de outubro, né? O Vasco ele tem um jogo no dia 15 contra o São Paulo, exatamente daqui a 7 dias, no meio da semana que vem. Vasco e São Paulo se enfrentam, salvo engano, no Brinco de Ouro da Princesa, estádio hoje do Guarani, em São Paulo. Um jogo importante, um jogo duro, um jogo pesado e um jogo que será muito, assim, de fato, essencial para o Vasco da Gama, até porque será a última partida do Vasco antes de enfrentar o Galo no sábado em São Januário. Pelo menos é assim que está o calendário, porque tudo pode mudar. A gente ontem aí teve informação que no próxima sexta-feira o Superior Tribunal de Justiça Desportivo vai julgar as medidas inominadas tanto do Vasco quanto também do Corinthians contra o adiamento dos jogos da semifinal da Copa do Brasil. Essa inversão da tabela com o Campeonato Brasileiro foi um pedido do Atlético Mineiro, tanto também do Flamengo e atendido pela CBF. Qual é a questão? Flamengo e Atlético Mineiro não poderiam pedir isso, porque esse pedido tem que ser feito pelo mandante. Nem Vasco, nem Corinthians pediram. Quem poderia ter sido outro a pedir? A Federação dos Clubes. Nem Ferge, nem a Federação de Minas fizeram esse pedido. Também cai por terra aí essa mudança. Então, várias coisas do RCE, eles foram... do RCE não, do Regulamento Geral de Competições, RGC. Várias coisas do RGC, elas foram descumpridas. Além dessa da lei do mandante, né? Tem também perder a data por data FIFA, não é motivo de adiar jogo e foi adiado por conta da data FIFA. Além disso, também as datas da Copa do Brasil base foram divulgadas no dia 5 de janeiro e conforme o próprio RGC da CBF, compete a DCO elaborar e cumprir o calendário anual. Então, assim, são 3 grandes pontos que o Vasco e o Corinthians se baseiam para entrar na STJD. Esse, de que o DCO ele tem que cumprir o calendário do brasileiro, invertendo, não está sendo feito. A regra é que perder atleta por data FIFA não é motivo para adiar jogo, o que está sendo feito. O Flamengo ele perdeu 7 atletas e entrou com esse pedido exatamente por isso. E o outro é que as partes que podem pedir mudança de data é o clube mandante, a federação mandante ou o detentor do direito de transmissão, o que também não aconteceu. Então, assim, depois de amanhã vai estar acontecendo esse julgamento e olha, eu não me surpreenderia, sinceramente, tá? Eu não me surpreenderia se ocorresse uma mudança, se Vasco e Corinthians conseguissem, junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportivo, mudar a data e fazer com que ela aconteça no dia de origem. A gente tem aí, hoje dentro do Vasco, o vice-presidente geral, que é o senhor Paulo César Salomão, que é o ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportivo. De lei, de regra, de STJD ele conhece bem. Não estou falando que ele tem influência, tá? A ponto de mudar o resultado. Não, estou falando que ele conhece. Então, se o Vasco ele entra na STJD, é porque ele entra com muita convicção de que há uma possibilidade de mudança, senão não teria entrado. Inclusive, falando sobre esse jogo, ontem tivemos aí uma notícia muito legal. Casemiro Miguel, cara, esse baita influenciador, inspiração para todos, assim, pelo menos rapaziada aí da minha idade, né? Eu sou mais novo, tenho 24 anos apenas, e o Casé é um influenciador aí vascaíno que chega não apenas à minha geração, mas creio que também às gerações acima. Muita gente conhece o Casé e pelo fato de ele ser um torcedor do Vasco igualmente a nós, tenho convicção, né, de que ele tem mais força ainda no meio da nossa torcida. E ele ontem, ele doou 10 mil reais para a Força Jovem do Vasco. Força Jovem está arrecadando fundos aí para o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, para que venha a ser feita uma linda festa na arquibancada de São Januário. E ontem foi a vez do Casé doar. O Verrete doou à tarde e o Casé doou à noite. Quem dera se eu tivesse 10 mil reais para doar aí para festa, dessa festa linda que vai ocorrer sem dúvida nenhuma. E muito legal essa atitude do Casé, cara, muito maneiro, mostra aí como é vascaíno
Casimiro Miguel. E é isso. Meteu essa, Casé. Parabéns aí. E a gente espera que haja mais torcedores vascaínos, né? Como o Casé, para chegar junto. Caso você aí do outro lado queira doar, vá lá no Instagram da Força Jovem. Eles disponibilizaram Pix para que Marinho da Festa venha a ser feita uma festa histórica, né? Está sendo comentada aí da maior festa e mais bonita já vista em São Januário. Show? A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo dessa quarta-feira. E já, meu amigo, estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante, contando com a presença e o apoio de todos vocês. Show? Vambora, se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho de notificação. Como sempre falamos aí, saudações vascaínas.